Olá, meu nome é Amanda e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de iniciação científica, cujo título é O uso do fluxo de consciência, do discurso indireto e de flashbacks em Mrs. Dalloway. A pesquisa foi orientada pela professora Cynthia Schwantes e nesse trabalho eu apresento um pouquinho como que esses recursos de fluxo de consciência, discurso indireto e flashbacks são utilizados em Mrs. Dalloway e por que eles foram utilizados. Mrs. Dalloway, de uma forma bem concisa, é uma história que acontece cronologicamente dentro de um dia, começando com Clarissa Dalloway, nossa protagonista, indo comprar flores para uma festa que ela vai dar no final do dia, e termina com essa festa acontecendo. O que vai acontecer ali no meio é que o leitor vai passear pela mente de diversos personagens, inclusive dos sétimos, um soldado que sofre de trauma pós-guerra e divide o protagonismo da história com a Clarissa Dalloway. Para a gente entender como que esses recursos eles acontecem na obra e por que eles foram utilizados, vale pontuar aqui. A realidade na literatura, o conceito de realidade, era representado de uma forma muito verossimilhante e objetiva e material dentro da literatura, na época, um pouquinho antes do livro ser publicado. E Virginia Woolf não concordava muito com esse tipo de representação, porque para ela a realidade deveria ser representada de uma forma um pouco mais subjetiva, como um processo muito mais interno e um processo muito mais mental. E por isso, em Mrs. Dalloway, quando ela vai apresentar a realidade, ela apresenta dessa forma. Por isso que a história acontece muitas vezes muito mais na mente dos personagens do que propriamente de forma externa, assim, digamos assim. E para ela conseguir apresentar os pensamentos dos personagens, ela utiliza o recurso de fluxo de consciência. O fluxo de consciência em si não é uma técnica, existem técnicas para se apresentar o fluxo de consciência. E a técnica que ela utiliza é o monólogo interior indireto, que é quando o autor onisciente apresenta os pensamentos das personagens como se viessem diretamente da consciência dessas pessoas. Só que com alguns comentários e algumas descrições. Por isso, monólogo interior e indireto. O discurso indireto ele é utilizado como uma forma de manter o leitor sempre sob uma espécie de guia, porque a consciência humana é uma bagunça, é um caos. E, além disso, o discurso indireto é uma forma também de manter a história sempre no controle do narrador. E voltando para aquilo que eu falei sobre o conceito de realidade, também é uma forma, então, de Virginia Woolf apresentar essa visão que ela tinha, essa visão pessoal que ela tinha sobre o que era a realidade, sobre o que era a vida. Com relação aos flashbacks, eles são utilizados porque a consciência ela não exige um movimento cronológico. Então, isso significa que quando a gente faz esse mergulho interno dentro dos nossos pensamentos, é muito comum que a gente viaje no tempo, que a gente volte no passado. E, além disso, o flashback permitiu com que a autora não precisasse expandir os limites cronológicos da história de um dia só, e porque ela apenas expande o limite de tempo psicológico, digamos assim. Tanto o flashback quanto o uso do fluxo de consciência, eles constroem uma estética cubista dentro da obra porque eles apresentam a realidade de uma forma simultânea. O que é apresentar a realidade de forma cubista? É como se eu apresentasse minha mão de frente, de lado e de costas, só que num plano 2D, digamos assim. Então, o flashback apresenta o tempo ao mesmo tempo passado, futuro e presente num plano só, e o fluxo de consciência permite com que a gente enxergue o espaço, a Londres, através de diversos pontos de vista, e também permite com que a gente enxergue os próprios personagens através de pontos de vista diferentes, tanto dos pontos de vista de outras pessoas, quanto do ponto de vista do próprio personagem, digamos assim. E o que faz com que Mrs. Dalloway seja uma obra muito importante para a literatura, tem essa importância toda, é justamente essa forma autêntica e delicada que Virginia Woolf tem de apresentar o que é a vida para ela e o que é a realidade. E é isso. Obrigada.